A paz do Senhor Jesus, estamos chegando para mais uma videoaula de reforço da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero fazer um comentário pessoal. Temos visto, através da carta aos Hebreus, o empenho do escritor, assim como observamos também nas cartas do apóstolo Paulo, de demonstrar que Cristo é suficiente, que nós não precisamos mais da lei, do tabernáculo, das cerimônias, dos utensílios, dos sacerdotes e de tudo mais. Porém, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos observado hoje em nossas congregações, às vezes nós estamos trazendo para dentro dos nossos cultos muitas coisas que pertenciam à lei, que pertenciam ao judaísmo. Parece que nós estamos fazendo agora um caminho inverso. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós não temos mais necessidade disso. Hoje, nós temos a luz perfeita. Nós não precisamos mais das sombras. Cristo é suficiente, tá bom? Então, era isso que eu queria falar um pouco com vocês. Então, a nossa lição de hoje é a lição de número 7, Hebreus capítulo 10. Agora temos livre acesso a Deus. O nosso texto áureo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Essa palavra aqui, intrepidez, eu achei interessante porque na nova tradução da linguagem de hoje ele está completa liberdade. A nossa verdade prática: o véu foi rasgado por mãos invisíveis, de cima para baixo, indicando que a salvação vem de Deus e que todos podem ter acesso a ela, tá bom? O nosso objetivo, então, da nossa lição é contrastar os sacrifícios levíticos com o sacrifício definitivo de Cristo. Então, vamos fazer esse contraste aí, tá bom? Com base, é claro, no nosso capítulo 10. Também vamos encorajar a confiança no poder deste sacrifício para nos aproximar de Deus. O que era impossível a lei através dos sacrifícios da antiga aliança, agora é possível através da nova aliança. Também estimular os alunos a permanecerem na fé e na comunhão, tá bom? Nós sabemos que a nossa vida cristã é de muitas lutas, de muitas adversidades, e nós precisamos então estimular, exortar uns aos outros a que possamos permanecer firmes, tá bom? E esse também é um dos nossos objetivos. Também a nossa verdade prática, como nós falamos, o véu foi rasgado, gente. Veja, o véu, ele era bem espesso, o que já era difícil de ser feito por algum homem. Mas para deixar bem evidente a eficácia da obra salvadora de Cristo, o texto bíblico diz que o véu rasgou-se de alto a baixo. O que quer dizer isso? Que o próprio Deus abriu caminho à sua presença. E isso através do sacrifício do seu Filho, tá bom? A nossa introdução, nós percebemos o seguinte, que dos capítulos 1 ao capítulo 7, nós estudamos sobre quem Jesus é. Nos capítulos 8 e 9, nós estudamos basicamente sobre o que Jesus fez. Aqui no capítulo 10, então, o escritor ele vai reforçar, ele vai dar continuidade falando sobre o que Jesus fez, mostrando de uma vez por todas a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. Então ele vai destacar o quê? O contraste entre o sacrifício perfeito de Cristo, que foi único e para sempre, e os sacrifícios imperfeitos oferecidos pelos sacerdotes, tá bom? Então o nosso tópico 1 vai dizer: sacrifício eficaz em Cristo. Hebreus, do capítulo 10, versículo 1 até o versículo 18. O nosso subtópico 1, sacrifícios transitórios. Hebreus, capítulo 10, versículo 1.
Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Vejam, irmãos, para os judeus, a lei deixada por Moisés tinha um valor imenso, era a sua preciosidade. Só que o versículo vai dizer que ela era sombra dos bens vindouros, que ela não poderia e não podia aperfeiçoar os ofertantes. Eles continuavam presos aos seus pecados. O comentário Ierbe vai trazer uma frase interessante. Não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Então, o que precisa ser tratado, e podemos dizer, seja qual for a religião, é a questão do pecado. Agora, se eles precisavam oferecer anualmente e até diariamente sacrifícios pelos pecados, ficava muito evidente a ineficácia desses sacrifícios. Você concorda comigo? Agora, também, se eles fossem eficientes, eles já teriam cessado, diz o escritor aos Hebreus. Não que eles não fossem importantes, eles eram importantes. Eles foram dados por Deus, só eram imperfeitos, eram sombras que apontavam para a realidade. As pessoas não podiam dizer da seguinte forma: eu estou livre da culpa, não tenho mais consciência do pecado. Não havia uma remissão dos pecados, mas o escritor vai dizer o seguinte: recordação dos pecados. No versículo 4, o escritor vai dizer: porque eram imperfeitos, precisavam ser repetidos. Ele vai dizer o seguinte, que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. De forma didática, Deus estava ensinando que havia a necessidade de um sacrifício superior. E, a partir do versículo 5, agora, ele vai falar sobre esse sacrifício superior. Veja, o versículo 5, ele é uma citação do Salmo 40, versículo 6 ao versículo 8, que fala da futura encarnação do Messias. Quando você compara o versículo 5, aqui do capítulo 10 de Hebreus, com o versículo 6 do Salmo 40, você percebe que o escritor de Hebreus, ele faz uma modificação. Ele troca a frase, abriste os meus ouvidos, pela frase, antes um corpo me formaste. Ao fazer a citação do Salmo, ele já faz automaticamente a sua interpretação. No Salmo, você vai perceber que o Messias diz o seguinte: abristes os meus ouvidos, ou seja, os ouvidos do coração, para obedecer à vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus para o Messias? Que ele morresse pelos homens. Logo, ele precisaria de um corpo para fazer isso. Por isso, o escritor, ao fazer a transcrição, ele diz: e um corpo me formaste. Mais uma vez, nós reforçamos que Deus nunca desejou sacrifícios. Eles eram necessários, mas não desejados. Deus sempre desejou um coração voltado a Ele em obediência. E é isso que, a partir do versículo 5, o escritor vai deixar bem claro ao referir-se ao Messias, quando ele vai dizer: aqui estou para fazer a tua vontade. O nosso subtópico 2, então, Jesus, o sacrifício definitivo. Hebreus capítulo 10, versículo 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Para fazer a vontade do Pai, Cristo encarna, assume um corpo gerado sem pecado, puro pelo poder do Espírito Santo. Vai até a cruz,
cumpre sua missão morrendo pelos pecadores, e isso estabelecendo a nova aliança com um sacrifício definitivo. A lei está cumprida em Cristo. Ele cumpriu a sua missão. O autor da nossa lição, ele destaca algo que é, digamos que, muito chocante. Ele vai dizer o seguinte, que literalmente rios de sangue foram derramados. Quantos animais foram mortos? Quanto sangue derramado durante séculos de sacrifícios? Deus certamente estava querendo mostrar de forma trágica, através da morte dos animais, as consequências do pecado. Era um ciclo perpétuo de pecado e sacrifício. Mas agora, tudo chegava ao fim. Cristo sacrifica-se de uma vez por todas, morrendo como cordeiro mudo, ressuscita vitorioso, e o escritor de Hebreus declara: remove a primeira para estabelecer a segunda. Ou seja, a primeira aliança foi removida e agora o Senhor estabelece a segunda nova aliança. O nosso subtópico 3, perdão e santificação. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O autor da nossa lição, ele vai destacar os benefícios que todo crente recebe através do sacrifício de Cristo na cruz. Seus pecados são perdoados, sua consciência é purificada, ele tem paz com Deus, certeza de salvação e o dom da vida eterna. Veja que no versículo 10, o escritor diz: fomos santificados. No versículo 11, diz que Cristo assentou-se, isto é, concluiu a sua obra. Mas como temos esta certeza de santificação? Como sabemos que caminhamos para a perfeição? O que era impossível na antiga aliança? A resposta está no versículo 15, pelo testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo, do qual Paulo vai deixar claro em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que ele habita em nós. E em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 22, que ele é o penhor da nossa redenção. O escritor, ele também vai dar continuidade citando a profecia de Jeremias. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Nós chegamos agora então ao versículo 17. Na antiga aliança, os sacrifícios, eles traziam à memória os pecados. Veja que eles não podiam removê-los. Mas agora, na nova aliança, os pecados são o quê? Perdoados, esquecidos. Está clara a superioridade da nova aliança em Cristo. Então a pergunta é: quem desejaria voltar à antiga aliança? Agora, também temos estabelecido um princípio, o perdão. Na oração do Pai Nosso, e o nosso autor da lição vai citar, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, o perdão do Pai está condicionado ao perdão ao próximo, o que pode até parecer difícil para quem ainda não entendeu o benefício que recebeu, mas possível e aceitável para quem entendeu a grandiosidade da graça recebida. O nosso tópico 2, então, livre acesso a Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 25. O nosso subtópico 1, tendo intrepidez. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de
Jesus. Gente, alguns estudiosos, eles vão fazer uma grande divisão no livro de Hebreus, ou seja, eles vão dividir a carta aos Hebreus em duas partes. A primeira parte começaria no capítulo 1 e iria até o capítulo 10, versículo 18, que seriam uma carta de cunho dogmático, até o versículo 18 do capítulo 10. Já a partir do versículo 19, que é esse que nós acabamos de ler aqui, até o final da carta, ela já teria mais um cunho prático, tá bom? Então talvez você encontre esse comentário dividindo a carta aos Hebreus em duas partes, na parte dogmática e na parte prática que vamos falar a partir de agora, tá certo? Mas eu quero começar com você então fazendo uma reflexão. Quando você vai atrás de falar com alguma autoridade, na maioria das vezes você precisa falar com muitas pessoas antes para saber o que você quer, se você marcou horário. Você precisa esperar para saber se a autoridade vai poder lhe atender e em algumas vezes você nem é atendido. Agora veja, nós temos um livre acesso a Deus, ao Criador de todas as coisas, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. O nosso subtópico 1, como falamos então, intrepidez. Também, com toda certeza, você já ouviu em alguns locais a seguinte placa, área restrita, ou seja, não é qualquer pessoa que pode entrar ali. Como nós estudamos na lição anterior, o tabernáculo possuía algumas áreas que eram restritas. Mas agora, na nova aliança, em vez de restrições da lei, como a placa área restrita, nós somos convidados a nos chegar à presença de Deus com intrepidez, com plena liberdade. Você só pode entrar em uma área restrita com autorização de alguém. Você entra e aí você vai dizer, olha, fulano me autorizou a entrar. Nós temos liberdade, plena liberdade. Nós temos um sacerdote e é no nome dele, pelo sangue dele, que ele derramou na cruz do Calvário, que nós temos então este livre acesso, que nós entramos com confiança à presença de Deus. Agora, o santuário eterno de Deus nos aguarda. Como diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O nosso subtópico 2, também versículo 19, Santo dos Santos. Como nós estudamos, nos véus do tabernáculo não tinham placas indicando área restrita, mas a lei era clara. No lugar santo, só os sacerdotes podiam entrar. E no Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, apenas o sacerdote, e isto com algumas restrições e orientações, que também nós estudamos na lição passada. Qualquer desobediência a estas ordens era morte certa. Veja, não é entrar em qualquer lugar, é acesso à presença de Deus. Podemos até ser um pouco repetitivos, mas, irmãos, era algo que só o sumo sacerdote podia fazer uma vez por ano, e isso seguindo uma série de ordenanças. Hoje, eu e você, nós temos liberdade completa e muitos de nós não valorizamos. Muitos vivem sem saber o benefício recebido. O nosso subtópico 3, pelo sangue de Jesus, também o versículo 19. Agora, a grande pergunta que alguém pode fazer é: como é que é isto possível? Como eu, pecador, posso me aproximar de um Deus que é santo? O escritor responde, no final do verso 19, pelo sangue de Jesus. Aquilo
que o sangue de milhares de animais sacrificados não pôde e nem nunca poderia fazer, Jesus fez uma única vez. Nosso tópico 3, então, novo e vivo caminho. Hebreus, capítulo 10, do versículo 20 ao versículo 25. E o nosso subtópico 1 vai dizer o véu rasgado, capítulo 10, versículo 20, que diz assim: pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje, quando nós falamos que nós temos livre acesso a Deus, às vezes nós não conseguimos dimensionar o preço que foi pago. Tem um livro que eu gosto muito e eu aconselho você, se você puder ler, que se chama Em Defesa de Cristo. Até saiu um filme, alguns anos atrás, baseado nesse livro. E no livro, o escritor ele busca vários especialistas sobre os temas que envolvem a vida de Jesus. Entre eles, a sua morte. E a descrição da morte de Jesus no livro, ela é feita de tal maneira que quando nós pensamos naquele filme do Mel Gibson, que muitos não conseguem assistir de tão violento que ele é, nós paramos e pensamos que ele não é nada em comparado ao sacrifício de Jesus. Quando Lucas, que era médico, ele escreveu lá no Evangelho, no capítulo 22, no versículo 44, a agonia de Jesus era tão grande que ele suou sangue. Você já parou para pensar o que é isso? Quantas pessoas você já soube de ter suado sangue? Isso, sem falar o peso da cruz em um corpo debilitado do dia anterior, de sofrimento, das chicotadas que dilaceraram seu corpo, dos pregos que causaram dor insuportável. Na cruz lhe faltava ar. Para tentar respirar, ele precisava apoiar o seu corpo nos pregos que prendiam as suas mãos e os seus pés. E ele tentava levantar um pouco o corpo, arrastando as suas costas, já feridas, na cruz feita de madeira bruta e cheia de espinhos. O preço foi altíssimo. Como diz Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 19, o precioso sangue de Jesus. Então é pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando a carne de Jesus foi ferida na cruz e sua vida foi sacrificada, Deus rasgou o véu do templo, simbolizando o novo e vivo caminho. Novo por quê? Porque antes não havia. Foi inaugurado por Jesus na cruz, e vivo porque ele tira o homem do caminho da morte, que ele anda, e o conduz agora para um caminho de vida e vida eterna. Vivo também por quê? Porque o nosso sacerdote vive para sempre, tá bom? O nosso subtópico 2, coração sincero e puro. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Na antiga aliança, muitos se chegavam a Deus para oferecer sacrifício com um coração sincero, é verdade. Mas também sabemos de muitos que traziam os sacrifícios apenas para cumprir a lei. Mas seu coração estava distante de Deus, não era sincero, como diz Isaías lá no capítulo 29, versículo 13. Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo só consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. O que eles não levavam em consideração é que Deus sonda, esquadrinha
conhece os corações. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Esta mesma advertência vale para nós hoje. Como nós temos nos aproximado do Senhor? Como está o nosso coração? A nossa vida é o espelho do nosso coração. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 15 e no versículo 19, que do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Logo, somos exortados a nos aproximar de Deus com um coração sincero, não pelo que Deus pode fazer por nós, com interesse apenas em sermos abençoados por Ele, mas pelo que Ele já fez, nos perdoando, nos dando graciosamente a salvação, nos cheguemos a Ele com amor e gratidão. Mas não é só isso, com fé. A dúvida, ela coloca à prova a fidelidade de Deus. Por isso, também somos convidados a nos aproximar com fé. Aqui mesmo em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que ainda vamos estudar, o autor vai dizer que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, tá bom? Então, o sacrifício de Cristo fez o que o sacrifício dos animais jamais poderia fazer. Ele nos libertou da consciência do pecado. Hoje, quando pecamos, temos um sumo sacerdote nos céus, que intercede por nós. Quando confessamos os nossos pecados, a sua luz está em nós e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Não precisamos parar a nossa caminhada porque somos pecadores. Precisamos buscar forças no Senhor para abandonar os pecados e viver em santidade. Os sacerdotes, na antiga aliança, eles precisavam se lavar antes de realizar seus serviços no templo. É claro que nós não precisamos mais fazer isso hoje, era apenas simbólico, uma sombra da realidade. Hoje, temos o Espírito Santo de Deus, que opera em nós seu lavar regenerador e renovador. Paulo escreve lá em Tito, no capítulo 3 e no versículo 5. Também temos a palavra de Deus. Jesus disse a seus discípulos lá em João, no capítulo 15 e no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Também, o lavar do corpo com água pura pode fazer referência ao batismo em água, que é a demonstração externa que já pertencemos a Cristo. O nosso subtópico 3, a participação na igreja, Hebreus capítulo 10, versículos 23 ao 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Os nossos irmãos estavam sendo tentados a abandonar sua profissão de fé em Jesus Cristo e a retornar à antiga aliança. O escritor aos Hebreus dá algumas orientações práticas, que aqui na nossa lição estão divididas em 3 partes, A, B e C, tá bom? Vamos lá então. A. Guardar firme a confissão da esperança. No versículo 23 que diz o seguinte: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O escritor, então, ele exorta os nossos irmãos e a nós a guardar firme a confissão da esperança. Costumo dizer que a pessoa que não tem esperança, que não tem perspectiva de vida, está praticamente morta. Na vida cristã não é diferente. O que nos mantém vivos na fé é a esperança nas promessas do Senhor. O Senhor é fiel. Suas promessas não falham.
Não há por que temer. A vitória sobre a morte, a salvação e a vida eterna já estão garantidas. É só aguardar a volta de Jesus e tudo se cumprirá. Cabe a cada um de nós, independente das circunstâncias, guardarmos firme, sem vacilar, a esperança. O B vai dizer: amor ao próximo e boas obras, no versículo de número 24. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 4. Somos exortados não apenas a praticar o amor e as boas obras, mas também a incentivar os outros irmãos a também praticarem o amor e as boas obras. Infelizmente, nós vivemos num mundo de tanta falta de amor ao próximo. Como seguidores de Cristo, nós precisamos viver o que Cristo viveu, o amor. O amor que o levou a morrer na cruz. E isso ele demonstrou de forma prática, porque o amor é prático. Veja o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que identifica o verdadeiro discípulo de Cristo é o amor. Veja o que Cristo disse aos seus discípulos em João, no capítulo 13, no versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A parte C, então, vai dizer: participar da igreja. Versículo 5. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. O autor da lição, ele começa essa parte falando o seguinte: uma das primeiras indicações de falta de amor para com Deus e para com o próximo é ficar longe dos cultos de adoração. É na congregação que nós nos reunimos para adorar a Deus. Quando eu deixo de congregar, é porque alguma coisa não vai bem. O homem, ele é um ser social. Ele foi criado para viver em sociedade, em família. Ainda mais a igreja, que faz parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Precisamos uns dos outros. Juntos, congregando, podemos incentivar uns aos outros, motivar, orar, chorar uns com os outros nos momentos difíceis e nos alegrar também nos momentos em que algum irmão receber vitória e for abençoado. Juntos, podemos servir como igreja. Procure saber das dificuldades dos seus irmãos e de que forma você pode ajudar. Isso é ser igreja. Juntos, congregando, tá bom? Só para a gente ir mais adiante, no capítulo 10, a partir do versículo 26 até o versículo 31, o escritor volta a fazer advertências com relação à apostasia. No caso dos judeus, sobre o deixar as costas para Cristo e voltar para o judaísmo. Se pelo testemunho ele vai dizer, de 2 ou 3 pessoas, era condenado à morte aquele que rejeitasse a lei de Moisés, o que não iria acontecer a quem voltasse as costas para o sacrifício do Filho de Deus? Ele chega a dizer no versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Já a partir do versículo 32 até o versículo 39, o escritor traz uma palavra de encorajamento. Ele vai procurar mostrar, trazer à memória dos irmãos o começo da sua fé, quantas aflições eles haviam suportado, quantas pessoas eles haviam ajudado. Ele pede então que eles não percam a confiança, que eles não retrocedam, mas, citando Abacuque, capítulo 2, versículo 4,
que eles vivam pela fé, não pelas circunstâncias, não pelo sentimento, não pela aparência, que eles vivam pela fé. E ele termina o capítulo se incluindo agora. Ele vai dizer: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus. A nossa aplicação pessoal, ela vai dizer: que maravilha poder escutar que temos livre acesso à presença de Deus. Aproximemo-nos do Pai com fé e confiança, através daquele que nos ofertou a salvação. Gente, o caminho à presença de Deus está aberto. Você queria melhor notícia do que esta? Achegue-se com plena liberdade pelo caminho aberto por Cristo, o nosso sumo sacerdote. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Espero ter contribuído com você. Não esqueça de deixar aí a sua curtida, de deixar seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós temos vários outros vídeos lá no nosso canal, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima lição. Fiquem na paz do Senhor Jesus.